Boa noite, pessoal. Boa noite aos familiares. Né? Mais uma quarta-feira aí, pessoal. A gente vai estar passando uma reunião sobre a questão da codependência, né? Baseada na literatura, no grupo de apoio do Amores de Gente, que é um grupo de apoio, né? Que foi fundado no Brasil em 1984 com o objetivo do quê? Está escrito aqui, pessoal. O Amores de Gente chegou no Brasil em 1984 com o objetivo do quê? Orientar os familiares de dependentes químicos, de álcool ou droga. Orientar os familiares o quê, pessoal? Para colaborar com a mudança do dependente químico, ele também tem que mudar alguns padrões de comportamento que ele adquiriu com o tempo, tentando ajudar o dependente químico, e esses padrões de comportamento inadequados aí que o dependente químico tem, que leva ele para o uso, o codependente também adquiriu, só que não leva ele para o uso, leva o quê? Às vezes facilitar, né, o dependente químico continuar no uso, e também ajuda às vezes o quê? Ele também adquire uma doença, né, emocional crônica, né, que precisa, não tem cura, mas tem tratamento como a dependência química, que é o quê? A codependência. É uma doença emocional causada pelos comportamentos inadequados do dependente químico de álcool ou drogas no familiar. Então, pessoal, a codependência é um assunto sério, né, a gente vem discutindo aqui toda quarta-feira, né. O Amor Exigente, pessoal, é um grupo, né, tem um jargão lá que é um grupo, um programa de amor. Então, o programa, pessoal, destinado ao quê? Ao amor. Amor é o quê? A família resgatar o amor, né? O amor entre os familiares, o amor entre os entes queridos, que foi retirado aí devido a conflitos, né, oriundos aí dos comportamentos do dependente químico com os familiares, né? Discussões, brigas, né, e até mesmo, às vezes, violência, né, pessoal? Então, para tratar isso aí, surgiu o Amor Exigente, que é um grupo de apoio similar, né, ao Narcóticos Anônimos, o AA, que são grupos aí destinados para o dependente químico, onde eles se encontram e partilham em relação à doença. O Amor Exigente, pessoal, também é um grupo de apoio, né, de autoajuda e mutuajuda, que também eles partilham lá, pessoal. Só que eles não partilham questões pertinentes à dependência química, eles partilham que eles sofrem aí o sofrimento emocional causado nas tentativas frustradas de ajudar quem? O familiar adoecido pela dependência química. Então, só para vocês entenderem aqui, pessoal, o Amor Exigente é um programa de auto e mutuajuda que desenvolve preceitos para a organização da família que são praticados por meio dos 12 princípios básicos e éticos. Pessoal, já dei aqui, né, os 12 princípios básicos do Amor Exigente, já passei aqui, depois vou retornar neles. Falta ainda a gente dar continuidade nos princípios éticos do Amor Exigente. Então, por meio dos 12 princípios básicos, os princípios éticos, também no Amor Exigente é orientado aos familiares a trabalhar a espiritualidade. Como dependente químico também tem que trabalhar a parte espiritual, o codependente também tem que praticar a espiritualidade. E também a frequência e a participação aí nos grupos de auto e mutuajuda, que o Amor Exigente é um deles, né? No Brasil existem vários, pessoal. Aqui a gente fala mais do Amor Exigente. Vai ter o Naranon, né, também, que é um grupo aí de apoio a familiares aí de dependentes químicos, né, e outros. Qual que é o objetivo, pessoal, do Amor Exigente? Além de orientar os familiares acerca da mudança de comportamento para ajudar os dependentes químicos, também tem o objetivo do quê? De levar, né, as pessoas ali, que no caso são os familiares, a perceberem a necessidade de o quê? De mudar o rumo de sua vida e de si mesmo, através da mudança de comportamentos e a maneira de se posicionar em relação ao dependente químico. Então, como eu falei na reunião passada aí, pessoal, a família às vezes precisa começar a ter, como o dependente químico também tem que ser assertivo, né, se ele quer mudar, ele tem que começar a ter essa assertividade em relação a escolhas e posicionamento, aí, principalmente na questão de saber dizer o não, quando é oferecida a substância, saber dizer o não e se contrariar, quando é falado, o sugerido é o quê? Evitar lugares e ambientes de pessoas da ativa, né? Isso aí é uma assertividade de comportamento que o dependente químico tem que ter em recuperação. A família também precisa se posicionar e começar a ser assertiva. Como? Brigas, gritos, discussão? Não. Ser assertivo como? Mudando o posicionamento em relação ao dependente químico. Como que a família vai mudar o posicionamento, pessoal? Muitas vezes a família tem um traço aí da doença, que a maioria aí se identifica, que é o quê? Eu já falei na reunião passada. O desejo de sempre agradar. Esse desejo de sempre agradar, pessoal, ela acaba às vezes, em vez de ajudar, acaba piorando a situação. Ela tem um desejo latente de sempre querer agradar o dependente químico. Nesse desejo de sempre agradar, muitas vezes ela se anula, né? Um dos sintomas da doença aí, tanto da dependência química como da codependência, é o quê? A perda da identidade. Então ela se anula para
viver a vida da outra pessoa. Então pode perceber que é um traço peculiar em todos os codependentes, eles perdem a identidade, eles param de viver a vida dele, esquecem a vida dele e começam a viver a vida da pessoa que está adoecida, né, pela dependência química de álcool ou drogas. Um exemplo, pessoal, igual citei aqui em outras reuniões, né? A família ali, a mãe, vamos supor, a mãe do dependente químico estava acostumada antes de ele estar no uso, de sair, passear com a família, fazer o cabelo, né, ir no salão, fazer a unha. Com o tempo ela vai perdendo o gosto dessas coisas, ela não se preocupa mais. Chega na casa da pessoa, está descabelada, não arruma mais, não compra mais roupa, não sabe passear, fica dentro de casa, 24 horas. Por quê? Ela acha que se ela sair, a pessoa vai sair, vai fazer o uso, então ela prefere ficar em casa vigiando a pessoa. Então ela perde a vida dela. Ela, muitas vezes ela deixa de viver a vida dela para quê? Para viver a vida do dependente químico, porque ela acha que assim ela vai conseguir controlar ele. E muitas vezes não funciona, porque ela pode ficar lá vigiando. Uma hora que ela der uma vaciladinha, a pessoa sai e faz o uso. Então, essa perda de identidade, pessoal, ela é trabalhada como? Principalmente eliminando esse desejo de agradar. Como que ela vai eliminar o desejo de agradar? Se posicionando, entendendo que o verdadeiro amor, pessoal, como a gente fala, é aquele amor que sabe o quê? Impor limites nas relações. Porque muitas vezes a família adoecida, ela faz todos os desejos e vontades do dependente químico, achando que está ajudando, mas está piorando a situação. Então a família precisa mudar padrões de comportamento da mesma forma que o dependente químico tem que mudar. É orientado para vocês aqui, pessoal, em todas as reuniões, que o uso de substância, né, a dependência química, o problema não é a droga é o problema sim, mas é só o final. Antes de chegar na droga, tem uma série de fatores aí, né, comportamentos inadequados, defeitos de caráter, né, hábitos de ativa, tudo isso aí, se a pessoa não mudar e se posicionar nessas questões, mudar esses comportamentos aí, ela pode ficar limpa, mas uma hora ela vai dar errado e ela vai voltar para o uso, porque ela não trabalhou, porque ela precisa mudar, os padrões de comportamento que ela precisa mudar. As velhas maneiras, os velhos hábitos, companhias, né, lugares, tudo isso aí ela tem que mudar. Da mesma forma, pessoal, a gente orienta os familiares aqui que enquanto vocês estão aqui, fazendo a parte de vocês, que é o quê? Fazendo um tratamento que consiste em várias etapas aí, como eu sempre falo, desintoxicação, conscientização da doença, pegar as ferramentas aí no plano de prevenção e recaída, principalmente aqui dentro, se posicionar e começar a mudar os seus comportamentos e trabalhar, identificar quais são os seus defeitos de caráter de levar ao uso, trabalhar eles aqui dentro e dar continuidade com o tratamento lá de fora, porque o tratamento, pessoal, é por toda a vida, porque a dependência química, ela também é uma doença crônica, né? Não tem cura, tem o quê? Tratamento. E aqui, na clínica, é a primeira etapa. O restante, pessoal, vai ser lá de fora. Então, por isso, pessoal, a gente sempre fala nas reuniões aqui, levar a sério o tratamento, fazer a parte de vocês aqui e a família vai fazer a parte dela lá. Como que ela vai fazer a parte dela? Né? Começando, primeiro, o primeiro passo do dependente químico é o que, pessoal? Admitir que tem um problema com substância. A aceitação de que é um dependente químico. O codependente, pessoal, também tem essa dificuldade. Muitas vezes ele não aceita, nem entende, nem identifica, nem sabe que está doente. Aí é passado todas essas informações, ele vai ver se identifica e aí ele vai ter que aceitar o quê? Que se tornou também um codependente. Então o primeiro passo é o quê? Aceitar que se tornou codependente do dependente químico e depois procurar ajuda. E essa ajuda vem como? Né? O Amor Exigente, que é um grupo de apoio, eles vão partilhar experiências ali um com o outro de como lidar com o dependente químico, né? Quando ele terminar o processo dele de tratamento. Hoje, na reunião de hoje aqui, pessoal, vou trazer tudo para vocês aqui, algumas fases da codependência. Aí eu já vou dar uma sugestão dos familiares aí, que foi muito bom para vocês, pessoal. Dar uma sugestão dos familiares que estão assistindo essa live também, assistir o filme que a gente assistiu também. E qual filme que é? O Retorno de Ben. É só pesquisar lá. O filme é o Retorno de Ben, né? A atriz principal lá é a Julia Roberts, né? O filme O Retorno de Ben, pessoal, é uma aula sobre codependência. Então fica a sugestão aí para as famílias assistir esse filme e entender um pouquinho sobre a codependência. Então hoje, pessoal, na reunião de hoje eu estou com algumas fases da codependência. Para quem assistiu aquele filme lá, pessoal, vai se identificar e vai entender os personagens lá, né, essa codependência, nessas fases aqui que é encadeada no codependente. Primeira fase da codependência, pessoal, igual eu falei para vocês, a negação. A família mesmo adoecida, né,
mesmo vivendo várias situações com dependente químico lá na residência ou na rua, onde ela estiver lá, o relacionamento com o dependente químico se torna difícil. E aí a família tem vários fatos, não só que ela viveu, mas também de pessoas trouxeram para ela fatos da pessoa, né, no uso. Mesmo assim a família é difícil ela cair a ficha e aceitar que o seu familiar tem um problema com droga. Fala, não, meu filho? Não, ele não tem. Não, não é ele. Não, essa pessoa não é ele. Você vai com a pessoa, o dependente químico começa a ter vários comportamentos e a família não acredita. Não, esse não é ele. Esse não é meu filho, esse não é meu esposo. Não é essa pessoa que eu criei. Por quê? Ela está na negação. Ela não aceita o problema. Então eu vou começar a trabalhar, começar a se tratar primeiro. É aceitar e sair dessa fase aqui da codependência, que é a fase de negação. Enquanto aí depois, pessoal, essas fases aqui, elas não acontecem de maneira, né, sequencial, pode ser aleatória também. Outra fase aqui, pessoal, essa aqui é nítida de perceber na família. Desespero. Anos e anos, pessoal, às vezes meses, anos, né, sofrendo, tentando ajudar o dependente químico, tentando mostrar para ele que ele tem um problema, mas a família não tem informações, pessoal. Às vezes a família não tem informações sobre o que é dependência química, ela não sabe lidar com dependente químico, ela nem sabe também que ela também se tornou uma codependente, ela não tem informação. Então quando ela vê uma situação saindo fora do controle dela, ela vai entrar o quê, pessoal? Em desespero. Como vocês viram lá algumas cenas daquele filme lá. Um desespero de ver que o seu familiar está morrendo, está se matando e não consegue conscientizar e ajudar ele. Aí, em desespero, pessoal, muitas vezes, ela não sabe o que fazer, né? Tem famílias que vão facilitar o uso, tem famílias que vão agradar, tentar agradar para ver se isso faz a pessoa não ir para o uso, e tem famílias que, né, em desespero, pedem ajuda. Aí, onde elas pedem ajuda, e pedem o quê, pessoal? Procuram um tratamento, né, onde manda o familiar para o tratamento para ver se ajuda ele. E é o que vocês estão fazendo aqui agora. Um tratamento, uma clínica de reabilitação, para primeiro se desintoxicar, entender que tem um problema e sair daqui uma pessoa melhor e ter uma relação melhor com a sua família. Nossa fase de desespero aqui, pessoal, é uma fase nítida, né? Muitas famílias estão para ver, né, que esse desespero aqui está instalado, né? Esse desejo de ajudar, e esse desespero, pessoal, ele é nítido por quê? Quando a pessoa está em desespero, uma coisa que um sintoma que fica claro nela é a impotência. Por mais que ela veja a destruição do seu familiar, ela se sente impotente, ela tenta ajudar de várias maneiras, não consegue, a pessoa continua no uso e ela se sente o quê? Impotente, desesperada e impotente. O que eu vou fazer para ajudar? Então, pessoal, você vê que como o dependente químico também tem essa fase aí quando está no uso, do desespero, tem um certo momento que a pessoa está usando, mas uma hora quando passa o efeito da droga, ela se sente desesperada, ela não sabe mais o que faz a vida dela. Ela não sabe se vai morrer, o que ela vai fazer, ela não consegue mudar, vai só afundando. Ela também é do dependente químico, também é desespero, mas o familiar também é. É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Que vocês sentem, talvez a família também sente, ou às vezes pior. Né? Outra fase aqui da codependência é qual? A gente também viu no filme lá, o controle. O desejo, né, ou a vontade, ou a sensação de que consegue controlar o dependente químico no uso. Em casa ou na rua. Não tem como, pessoal. Vocês viram no filme lá. O que a mãe faz? Leva no grupo, anda com ele, vigia ele, faz tudo para ele. Mas na hora que ela dá uma brechinha, ele consegue escapar. Então, pessoal, o codependente sozinho, né, como em Narcose Anônimos e a também fala do dependente químico, sozinho não consegue. E sozinho ele não vai conseguir te controlar. Então, pessoal, esse controle aqui ele não existe. Só que ele é o quê? Uma das fases que demonstra que a pessoa está com a doença que é a codependência. A necessidade que ela tem de controlar a vida do dependente químico e achar que consegue controlar, mas não consegue. E esse outro aqui, pessoal, essa outra fase aqui, também é nítida, né? Nas famílias. A exaustão emocional. Chega uma hora, pessoal, que a pessoa não aguenta mais. Ela fica exausta emocionalmente. Isso aí eu já vi em várias famílias, né? No semblante, né? No dia a dia. O que é exaustão, pessoal? É um estado de que a pessoa já está no físico, que ela está no tanto físico como mental, está exausta. Né? Noites e noites sem dormir, noites e noites preocupado, dias
tentando ajudar a pessoa, é uma hora até uma exaustão emocional. Pessoal, isso aqui é sério, mas exaustão emocional às vezes pode levar a pessoa a ter um problema de saúde. Pressão arterial alta, depressão, né? Então são sinal, pessoal, de exaustão emocional. E muitas vezes, pessoal, o dependente químico ele não consegue ver que a família está sofrendo também. Mas não é de propósito que ele não vê, porque ele também está doente. E quando ele está doente, um sintoma da doença dele é o quê? Mental. A obsessão, né? Desenfreado de fazer o uso de substância, então ele fica cego. Não vê nada ao redor. Ele não vê que a pessoa está sofrendo, não vê que a vida de outras pessoas estão sendo destruídas também junto com a dele. Ele não vê, porque ele está nesse sintoma aqui, da obsessão. E aí o familiar tem o qual? Da exaustão emocional. Vai chegar um ponto que a família, já vi algumas situações de familiar, né, cair desmaiado, ou ter um AVC, ou algo mais grave aí, por quê? Uma hora, pessoal, o organismo não aguenta. Só sofrimento, preocupação 24 horas, a pessoa não aguenta. Então, pessoal, fazendo um resumo de tudo que eu falei aqui, né? O objetivo, pessoal, do amor exigente, o lema é o quê? Lembrando o lema, para a gente finalizar aqui com o lema, eu vou fazer uma metáfora do lema aqui. O lema é o quê? Torná-las cada vez melhores. Esse aqui é o lema do amor exigente. Torná-las o quê, pessoal? Cada vez melhores? As relações familiares. E eu vou tornar as relações familiares melhores como? Tanto o dependente químico fazendo a parte dele, como o codependente também fazendo a parte dele. Porque um vai ajudar o outro, pessoal. Um está aqui para ajudar o outro. E aí vai voltar o quê? A família, pessoal, como eu falei, na reunião passada eu falei sobre o amor exigente ajuda instituições. Muitas pessoas pensam que instituições é clínica. Não. A primeira instituição fundada pelo homem foi a família. E a mais sagrada. Então, pessoal, muitas vezes a pessoa no uso, ela está com o tapão nos olhos, que ela está destruindo o bem mais precioso que ela tem. Dois, né? A vida dela e o bem mais precioso que vem depois da vida, que é o quê? A família, pessoal. E quem ajuda a gente, não existe amigo que ajuda. Os melhores amigos nossos são a família. Eu tenho certeza que a maioria que está aqui, pessoal, quem está ajudando lá de fora, tem amigo nenhum. É a família. Que está investindo em você e te dando mais uma chance. Então, pessoal, por que não? Dá uma chance para você, né? Fazer o certo aqui dentro, procurar levar a sério. E dar uma chance do quê? De ter uma família, resgatar a sua família. Se você perdeu a sua família, pessoal, resgatar. E se você ainda tem ela, dá valor, sair lá e fazer diferente. E dar valor, porque, como eu falei, pessoal, esse bem mais precioso, dois bens preciosos que a gente tem na nossa vida: a vida, né? E essa instituição aqui que foi criada pelo homem, mas é sagrada, né? Que é a família. O uso e abuso de substância, pessoal, a gente esquece muito essas duas coisas aqui, ó, como se não valesse nada, troca, às vezes, com uma substância fria e depressiva que só vai matar. Sendo que eu posso fazer a substituição, renunciar a essa substância, né, para agregar dois valores aqui que eu perdi com o tempo, o uso e abuso, que é o quê? A vida e a família. Então, pessoal, essa aí foi a reunião de hoje do Amor Exigente. Espero que possa ter ajudado vocês, né, e os familiares também. E na quarta-feira que vem a gente tem outra reunião aí.